Olá pessoal, aqui é o professor Danilo. Nós vamos iniciar hoje as videoaulas de filosofia. Lembrando que as primeiras aulas são aulas revisionais de assuntos que já debatemos em sala de aula, para em seguida darmos prosseguimento ao conteúdo do livro. Desta forma, pessoal, nós devemos nos recordar sobre o conceito de utilitarismo. A frase célebre, a máxima dessa doutrina, diz o seguinte: agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. O utilitarismo, na prática, é uma doutrina ética proposta primeiramente por Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Tal doutrina fundamenta-se no princípio da utilidade, que determina que a ética deve basear-se sempre em contextos práticos, pois o agente moral deve analisar a situação antes de agir, e sua ação deve ter por finalidade proporcionar a maior quantidade de prazer ou bem-estar ao maior número de pessoas possível, para que ela seja moralmente correta. O primeiro desses filósofos citados, Jeremy Bentham, foi um economista jurídico e filósofo inglês e o primeiro a teorizar o utilitarismo. Ele pensou em uma doutrina moral consequencialista, ou seja, que visa as consequências das ações morais em detrimento das próprias ações morais. Na prática, pessoal, o que importa nesse sentido é o resultado de certa ação e não a própria ação. Isso significa que o agente moral deve estar sempre atento ao que vai acontecer se fizer algo. Também abre brechas para que o agente moral possa praticar certas ações que foram muitas vezes condenadas pela ética, como a mentira. Então, basicamente, o utilitarismo é visto como uma filosofia, como uma prática, uma doutrina ética consequencialista. As ações sempre são feitas a partir do vislumbre de suas consequências. Então, na prática, ele pensa que o fim sempre justifica os meios, independente da ação. O que se avalia aqui são as consequências dessa ação. Pensando dessa forma, o cálculo utilitarista, segundo Bertin, o agente moral deve sempre realizar um cálculo para prever o resultado de sua ação. Entre as possibilidades, o agente deve optar pela ação que proporcione a maior quantidade de prazer ao maior número de pessoas possível e pela maior quantidade de tempo. Quando necessária, uma quantidade de dor para alguns. Para que ocorra o maior número de prazer, deve-se reduzir ao máximo os danos possíveis. Por isso, atribui-se a Bertin o utilitarismo quantitativo, pois visa apenas a quantidade de prazer proporcionado à chamada coletividade. Então, pensando em relação ao quantitativo, no exemplo que nós temos aqui, um exemplo que eu trouxe inclusive em sala de aula, a escolha moralmente ética apresentada por Bertin seria avaliar o maior número de vidas salvas possível. Se o trem está vindo em direção a 5 pessoas que estão amarradas e você tem a possibilidade de desviar esse caminho para, consequentemente, matar apenas uma pessoa, você estaria agindo de maneira ética, de maneira moral, já que você estaria priorizando um número muito maior de vidas, consequentemente, você estaria trazendo e proporcionando um maior prazer à coletividade. Já Stuart Mill, por sua vez, aprimorou a teoria do seu amigo. Ele adicionou ao utilitarismo a noção de qualidade. A partir de Stuart Mill, o utilitarismo passou a ser visto como uma doutrina que visa ao maior benefício ao maior número de pessoas possível e, quando necessário, o menor sofrimento possível. Para ele, a qualidade e os tipos de prazer e de dor devem ser levados em consideração. Isso opera uma mudança no cálculo utilitário. Pensando assim o utilitarismo de Stuart Mill, o agente moral deve visar como finalidade uma ação moral que beneficie um número maior de pessoas da melhor maneira possível. Então aí se leva em consideração quantidade e também qualidade de prazer. E caso seja necessário prejudicar alguém em detrimento da maioria, que os prejuízos sejam os menores possíveis, ou seja, entre os males, o menor deve ser escolhido. Voltando ao exemplo anterior, mas mudando um pouco as regras, de um lado temos um médico renomado que já salvou inúmeras vidas e que tem a potencialidade de salvar muitas outras, e do outro lado do trilho estão 5 criminosos que cometeram crimes hediondos que, se salvos, poderiam prejudicar a vida de pessoas e de
um sem número de outros. Stuart Mill avaliaria que, em termos qualitativos, o correto seria desviar o trem para que atingisse os criminosos, salvando o médico, deixando de lado o número de vidas, mas sim analisando a qualidade do benefício e do prazer que isso traria a longo prazo. É importante ainda destacar que a teoria utilitarista é uma doutrina ética que tem aplicações imediatas na economia, mas também pode ser aplicada à política e à esfera militar. Em suma, é uma corrente que visa mais a intenção do agente moral do que a própria ação, tendo como medida definitiva para saber se a ação moral foi boa ou ruim o próprio resultado da referida ação, ou seja, analisa-se a consequência e não o meio pela qual o agente promoveu essa ação. Uma das mais relevantes críticas ao utilitarismo foi aquela levada a cabo pelo filósofo alemão Immanuel Kant, ao formular seu conceito de imperativo categórico. De acordo com Kant, a maximização do bem para os envolvidos, premissa básica do utilitarismo no que concerne à ação moral em sociedade, é irrelevante do ponto de vista daqueles indivíduos que realmente preocupam-se com a maximização do bem ou do resultado positivo de suas ações, apenas para si mesmo, sem preocupar-se ou importar-se com as demais pessoas. Falando de outra maneira, Kant aponta que o utilitarismo deixa de lado a individualidade, a subjetividade e o intento daqueles que estão envolvidos. Assim, Kant apresenta uma postura deontológica, ou seja, a ética deve ser baseada no dever. Assim, uma ação que deve ser feita, uma atitude ou uma escolha que deve ser feita, não importando o fim ou consequência, ela deve ser feita e escolhida porque ela deveria ser a ação moral, a ação correta, a ação que todos deveriam tomar dentro daquela situação. Isso aconteceria, segundo Kant, pois o utilitarismo seria capaz de postular apenas imperativos hipotéticos, ou seja, não máximas morais que devem ser seguidas independente das inclinações pessoais, de maneira universal. Aquelas máximas que deveriam ser aceitadas como lei universal, podendo ser consideradas motivação adequada para a ação humana, seriam os chamados imperativos categóricos, implicando em exigência absoluta e incondicional. Sendo entendidos como máximas ou como deveres universais, eles não podem ser desobedecidos, não importando as circunstâncias, sendo um fim em si mesmo, ou seja, nenhuma outra finalidade pode justificar a desobediência e o imperativo categórico não carece de qualquer outra justificação. Sendo mais simples, para determinar a moralidade de uma ação, segundo Kant, devemos considerar os motivos do agente e não as consequências da ação promovida por ele. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da videoaula de hoje. Também desejo a todos uma ótima semana e não deixem de fazer a atividade revisional que já foi passada para vocês pela plataforma Poliedro. Até a próxima aula.